damos noite aos presentes e aqueles que vão adquirir a aula depois. Você que está aí do outro lado, está estudando essa aula de processo civil com o professor Tiago Leal. Então, eu estou aqui com vocês para a gente hoje trabalhar os recursos cíveis, tá? Vamos estudar a partir deste encontro de hoje. Este encontro é um mini curso dentro do edital do concurso público do TJ. O edital, tanto para técnico quanto para analista judiciário, o edital colocou simplesmente o Código de Processo Civil inteiro. Só que os meus alunos que já estão aqui, os que vierem assistir aula, sabem que a gente precisa ter estratégia e a gente precisa ir realmente dar aula, estudar aquilo que tem mais chance de cair, gente. Porque o edital gigante, um edital aí quase de TRF, eu acho que foi até pior, tá? E a gente tem que ter estratégia para encarar essa prova do TJ. Hoje é dia 17, então aí pouco mais de um mês praticamente para o dia tão aguardado, o dia aí que pode mudar a vida de vocês para sempre, né? Tá todo mundo, já muita gente ansiosa, né, gente? Mas então vamos lá conversar, esse pessoal, e a gente vai estudar. Na aula de hoje, nós temos questões, eu já enviei para vocês 8 questões, a gente vai estudar os recursos cíveis, tá? Primeiramente, vamos falar, pessoal, antes de eu falar, a gente aqui vai ter que, num mini curso como esse, nós não vamos poder esgotar todos os recursos. Professor Tiago, eu vou explicar, obviamente, para vocês. Este mini curso, nós vamos nos concentrar, a gente vai se concentrar, ó, nós vamos nos concentrar, pessoal, nestes 4 recursos aqui, ó. Por quê, professor? Porque esses recursos, eles são os recursos que têm a maior probabilidade de cair na prova de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, pessoal, o TJ, por exemplo, ele analisa praticamente esses... Quais são os recursos que vão para o TJ? Que vocês, técnicos e analistas, vão trabalhar lá no TJ. Para quem aqui for trabalhar na segunda instância, tá? Que é o top do TJ, né? Todo mundo quer ir para a segunda instância, porque as condições de trabalho são as melhores, enfim. Então, o que é que o TJ, quais são os recursos que o TJ julga? O TJ vai julgar o segundo grau, estou falando a segunda instância, vai julgar a apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargo de declaração, pessoal. Esses são os recursos que o TJ julga. Porque esses outros recursos, recurso ordinário, recurso especial, extraordinário, agravo em RESP-RE e embargo de divergência são recursos que são julgados pelo STJ e pelo STF. Então, assim, o edital colocou tudo, colocou lá o CPC todo, dos recursos, ele não especificou. Só que a gente não tem tempo para a gente trabalhar isso aí, é negócio para 10 horas de aula. Tá? O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é focar naquilo que tem realmente chance. Então, por que apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração? Gente, esses são os recursos que o Tribunal de Justiça julga no seu dia a dia. E os técnicos e analistas vão trabalhar com esses recursos no dia a dia. É que eu trabalho no dia a dia. Então, você não vai achar no TJ um RO, um RESP, um RE, um agravo em RESP-RE, e o embargo de divergência. Esses recursos aqui, turma, são julgados por STJ e STF. Então, é por isso que a gente vai focar até o inciso 4, embargos de declaração. E esses são os recursos que, assim, 90% de chance de cair na prova de vocês. Eu acho muito difícil cair esses outros. Tá? Porque o TJ julga esses recursos, então vocês vão trabalhar com eles só. Esses outros recursos aqui vão para Brasília, para STJ e para STF. Então a gente vai focar aí nesses 4 recursos. Então, antes da gente começar a falar dos recursos em espécie, ou seja, de cada um desses aqui, a gente vai estudar, gente, as disposições gerais a partir daqui, ó. Tá? A partir do artigo 995 em diante, a gente começa a estudar a disciplina, tudo isso aqui, ó.
até o artigo 1008, do artigo 995 até o artigo 1008, o que tem aqui? Esses artigos, eles são aquilo que nós chamamos de disposições gerais. O que são disposições gerais? São regras gerais que são aplicáveis a quaisquer recursos cíveis. Esquece crime, tá? Esquece recurso civil distrito. A gente está falando aqui de recursos cíveis. Esquece crime agora. Essas regras aqui, que vão aí desses dispositivos que eu falei para vocês, se aplicam, vou repetir, a quaisquer recursos cíveis. Então, qualquer recurso que está no CPC, essas são as regras gerais para todos esses recursos. Inclusive, quem trabalha do STJ e do STF, estuda essa parte aí. Consulta no dia a dia essa parte do CPC. Todo dia estão vendo isso aí. Então, quem trabalha em STJ e em STF, por exemplo, quem trabalha em STJ e em STF, por exemplo, eles não vão pegar isso aqui, ó. Aqui eu começo a estudar os recursos em espécie, ou seja, as regras de cada um. Então, aqui eu tenho regra de apelação, eu tenho regra de agravo de instrumento, que é só para ele, eu tenho regra de embargo de declaração, que é só para ele. Então, nós que trabalhamos no TJ, e vocês que vão trabalhar lá, o que é que eu, professor Tiago, consulto todo dia? Isso aqui, ó, todo dia eu estou consultando isso aqui, ó, eu abro isso aqui todo dia. Aqui estão as regras de recurso de apelação. Aí depois aqui começam as regras de quê, professor? Do agravo de instrumento. Então aqui as regras só dele. Não se aplica a nenhum outro, só a ele. Aqui eu tenho as regras do agravo interno, se aplicam só a ele. E por fim eu tenho as regras dos embargos de declaração. Começa lá no 1022. Então nós somos do TJ, todo dia, isso aqui é o manual da gente. A gente trabalha, isso aqui fica ao lado do computador, um código lá ao lado do computador, porque a gente tem que estar consultando isso aqui o tempo todo. Quem trabalha no STJ e STF não consulta isso aqui. Por quê, professor? Porque a apelação, desculpa, até embargo de declaração, sim, embargo de declaração é um recurso que cabe para tudo que é tribunal, até para a primeira instância, tá? Perdão. Esse aqui cabe tanto para a primeira instância quanto para STJ e STF. Esse é um recurso que cabe de tudo. Decisões de primeiro grau, segundo grau, STJ e STF, tá legal? Então, o que é que o TJ exclusivamente trabalha lá? Embargo de declaração, agravo interno, agravo de instrumento e apelação. Então, a apelação não é julgada pelo STJ e STF, não é. É aqui nos TJs de todo o Brasil, TJ de São Paulo, TJ de Minas, TJ Paraíba, então são esses. Então vamos começar, tá certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, por favor? Alguém quer se manifestar, por favor? Por favor, alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos prosseguir então. Gente, então estamos aí com a regra do artigo 994. Primeiro ponto. O artigo 994 do CPC, que abre aí, aqui, ó, disposições gerais, o que eu falei para vocês, o 994, ele traz o rol dos recursos que a lei disponibiliza para os advogados. Então, o nosso sistema recursal, ele tem um princípio, além de vários outros princípios, a gente não vai poder esgotar, mas a gente vai falar dos principais. Então, primeiro princípio que a gente aprende no sistema recursal brasileiro, especificamente eu estou falando de recursos cíveis, porque existe o sistema recursal trabalhista, o sistema recursal criminal, e aqui a gente está no sistema recursal cível. É esse que a gente vai estudar. O sistema recursal civil tem um princípio de cara que já está aqui, é o princípio da taxatividade. Vou repetir, é o princípio da taxatividade. Professor Tiago, o que é o princípio da taxatividade? O princípio da taxatividade diz para a gente que os recursos estão taxativamente escritos nesse rol. Ou seja, só há esses recursos. Não existem outros recursos
Só existem esses que aí estão no CPC. É o princípio da taxatividade. O CPC é taxativo e vai dizer, olha, são cabíveis os seguintes recursos. Não há recurso, o juiz não pode inventar recurso, desembargador não pode inventar recurso, só há esses que a lei dispõe. São esses os recursos, o cardápio de recursos que a lei oferece aos advogados na esfera civil. Então, a gente está diante do princípio da taxatividade. Vamos ver, então, os recursos são apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, e, por fim, os embargos de divergência. São esses os recursos que a processual civil nos apresenta. Tá? E a gente, como eu falei, eu vou dar uma pincelada rápida, eu vou passar principalmente pelo RO, tá? Vou dar uma passada rápida, breve, para vocês entenderem em que situações o advogado vai interpor RO. Segunda observação, antes da gente iniciar o estudo propriamente dito, aprendam uma coisa, tá? Principalmente vocês, que eu sei que vocês vão passar, a minha turma vai passar. Eu nunca fiz isolada para não passar, viu? Sempre passa. Fiz uma lá do PB Saúde, fui dar aula de Estatuto Servidor da Paraíba, teve um monte de gente aprovada. Aqui não vai ser diferente, tá, gente? Então, vocês vão trabalhar lá no TJ, a gente vai se encontrar lá nos corredores do Palácio da Justiça, se Deus quiser. Aprendam uma coisa. Ação, a gente propõe. Um processo, uma ação, a gente propõe. Um recurso, a gente interpõe. Então, um recurso, não liguem muito para a minha letra não, tá, gente? Minha letra, eu não sou um professor que tem uma letra muito boa. Então, um recurso, a gente interpõe. Uma ação, o advogado, ele propõe. Cuidado, por quê? Porque é errado a gente dizer o advogado propôs a apelação, o advogado propôs o recurso. Está errado, tecnicamente. O advogado interpôs o recurso. O advogado interpôs embargo de declaração. O advogado interpôs agravo interno. Então, o advogado ele vai interpor a apelação, tá? E eu digo que o meu advogado propôs a minha ação. Então, a ação ela é proposta e recurso ele é interposto. Isso pode parecer besteira, mas isso tem sim uma influência no dia a dia da justiça, tá? A gente não pode estar escrevendo o recurso foi proposto. Isso é uma aberração. Assim como mandado de segurança, a gente não pode dizer que o advogado propôs mandado de segurança. O certo é o advogado impetrou mandado de segurança, tá bom? Então, vamos começar pelas regras gerais, né? Vocês já conheceram, esses são os recursos cíveis. Vamos para as regras gerais. Essa é a primeira regra do Código de Processo Civil, que é a regra que está no artigo 995. O que essa regra diz? Regra geral, os recursos não impedem a eficácia da decisão. Parei aqui. Qual é a regra que o CPC diz? Olha, qualquer decisão, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, uma vez ela publicada, ela já começa a ter efeito na vida real. Ela já vale. Ela já começa. Se o juiz diz, numa sentença, condeno o réu a pagar alimentos no valor de 3 salários mínimos à alimentanda, à autora. A partir do dia que a sentença, o juiz publicar, já está valendo. Se um juiz dá uma decisão, numa sentença, o juiz diz lá que ele vai modificar o valor da causa, a sentença foi publicada, ali já está valendo. Se o juiz dá uma decisão, determina que a parte autora junte aos autos, declaração do seu imposto de renda. Já está valendo. Então, qual é a regra geral? Vamos botar na nossa cabecinha. A regra geral é o quê? Os recursos não
impedem a eficácia da decisão. Então, qual é a regra geral? Recurso não tem efeito suspensivo. Então, a regra geral é: os recursos não possuem efeito suspensivo. Agora, a gente vem para cá. Salvo, exceto disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Vamos lá entender? Qual é a regra geral? Recurso não tem efeito suspensivo. Salvo, aí vem a regra. Se a lei assim prevê, ou uma decisão judicial que atribua efeito suspensivo. Professor, por disposição legal. Bora ver o primeiro e maior exemplo? Bora, teacher. Vamos para a apelação? Bora para a apelação? Eita! O que é que tem no 1012? A apelação terá efeito suspensivo. A apelação terá efeito suspensivo. O que isso está dizendo para a gente? Isso é uma disposição legal que está dizendo que a apelação tem efeito suspensivo. Vamos voltar? Regra geral. O CPC diz no 994, olha, aliás, no 995, o CPC diz recurso não tem efeito suspensivo. Aí o próprio 995 diz, salvo uma disposição legal contrária, um artigo de lei, que diz que algum deles tem. Aí, logo aqui embaixo, vem o dispositivo do artigo 1012, e ele está dizendo que a apelação tem efeito suspensivo. Então, o CPC aqui está dizendo assim, olha, todos esses recursos que estão lá no 994, que a gente viu agora, eu li de um por um, todos não têm efeito suspensivo. Com exceção de qual? Da apelação. Então, a apelação, em regra, suspende a eficácia de uma sentença. Então, o juiz proferiu uma sentença condenando Fernanda a pagar 10 mil reais de aluguel que ela devia. O advogado ela entrou com recurso, a sentença não terá efeito até que o recurso dela seja julgado. Entendido isso? Por enquanto, depois a gente vai ver. Por enquanto, pergunta que faço. Entendido qual é a regra geral, recurso não tem efeito suspensivo. Salvo se a lei falar expressamente ou se tiver uma decisão judicial atribuindo efeito suspensivo. Vamos dar um exemplo de uma outra lei que diz que o recurso não tem efeito suspensivo. Existe uma lei que traz um procedimento especial, como o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma lei especial. O mandado de segurança é um procedimento judicial diferente. A ação popular é um procedimento judicial diferente de todos os outros. Por quê? Porque o CPC ele traz o procedimento comum ordinário e o procedimento sumário. E eu tenho leis especiais que trazem outros procedimentos que não estão no CPC. Por exemplo, a lei de alimentos. A lei 5.000 e alguma coisa, é uma lei bem antiga. Esta lei, ela diz expressamente que os recursos interpostos contra decisões em ação de alimentos
Até mesmo a apelação não tem efeito suspensivo. É uma lei especial. Ela está me dizendo que a apelação não suspende a eficácia de uma sentença que condena o pai a pagar alimentos para o filho. Você entra com a apelação, vai esperar o julgamento do recurso, pagando todo mês a pensão alimentícia. Ok? Mas, por hora, vamos aprender que a regra, não, os recursos não possuem efeito suspensivo. Vírgula. Salvo quando tiver um dispositivo da lei dizendo que tem, ou uma decisão judicial. Olha aqui, o 1012 vem logo e diz: a apelação terá efeito suspensivo. Ponto final. Então, se cair na prova, a apelação, em regra, diferente de todos aqueles outros, tem efeito suspensivo. Agravo de instrumento tem efeito suspensivo? Não. Embargo de declaração tem efeito suspensivo? Não. Agravo interno tem efeito suspensivo? Não. A apelação tem efeito suspensivo? Tem. É automático. O advogado protocolou, acabou. A sentença fica sem efeito. Não pode ser cumprida na vida real. Entenderam isso? Entenderam isso? Vamos embora. Vamos continuar aqui. Regra geral. Regra geral. Deixa eu só colocar aqui. 996. Aliás, parágrafo único do 995. Diz. Deixa eu apagar isso aqui, que está uma nojeira. Peraí. Tchau. Pronto. Parágrafo único diz: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Primeiro ponto. Quem é o relator a que a lei alude? Relator é o desembargador. Qualquer decisão que o juiz da primeira instância profere e aquela decisão é contrária aos seus interesses, o recurso que você for interpor, quem é que analisa recurso, gente? É o tribunal. É o Tribunal de Justiça, a segunda instância. E quando o advogado distribui um recurso na segunda instância, esse recurso cai nas mãos de um desembargador, que a gente vai chamar de relator. Este desembargador, ele compõe um colegiado. Então, quem vai julgar o teu recurso não é o desembargador só, o relator. Ele recebe no gabinete. Ele vai preparar o recurso e o recurso vai ser julgado em alguma data pelos 3 desembargadores colegas dele. Enquanto não tem data para julgamento, ele cai lá no gabinete de um relator, de um desembargador. Então, o parágrafo único está dizendo que a eficácia da decisão pode ser suspensa por decisão do relator. A gente acabou de ver isso aqui. O recurso, em regra, não tem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão em sentido contrário. Olha aqui. A eficácia da decisão pode ser suspensa por decisão do relator, do desembargador, até que o recurso seja julgado, que demora para ter uma pauta, uma sessão de julgamento para julgar um recurso seu. Demora. Tem milhares de recursos na frente do seu. Seu advogado deu entrada hoje, 17 de agosto, seu recurso vai ser julgado lá para outubro. E daqui para lá? Em que situação, ainda que a lei não preveja que aquele recurso tenha efeito suspensivo, em que situação o desembargador pode dar efeito suspensivo, mesmo que a lei não preveja? Se da imediata produção dos efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vamos imaginar que um agravo de instrumento, o juiz condenou, o juiz lá da vara condenou João a pagar 3 salários mínimos ao seu filho de pensão alimentícia. Só que João ganha 4 salários mínimos. É a remuneração mensal dele. Veja, o cara ganha 4 salários mínimos. O juiz mandou João, lá numa decisão,
condenou João a pagar alimentos no valor de 3 salários mínimos. Esse cara vai ficar sobrevivendo com um salário mínimo só, mas ele também tem 3 outros filhos do outro casamento. Ele vai entrar com um recurso chamado agravo de instrumento. A gente vai ver que é um recurso que a gente interpõe contra decisão. Contra sentença, é apelação. Contra decisão, o juiz dá qualquer decisão antes da sentença, é agravo de instrumento. Então, imagine que João chamou o advogado dele, rapaz, essa decisão vai me lascar. Aí o advogado dele entra com recurso, agravo de instrumento, para mudar aquela decisão. O advogado entra com um recurso, aquele agravo de instrumento vai passar meses para ser julgado. E daqui para lá, esse cara vai ser como a vida desse João. Se ele só ganha 4 salários mínimos, a juíza mandou ele pagar 3 salários mínimos de pensão alimentícia. Essa decisão, gente, pode causar um dano grave na vida desse cara. Essa decisão pode causar um dano grave. Esse cara, ele tem probabilidade desse agravo de instrumento ser provido, ou seja, ser aceito? Tem. Então, o desembargador que receber esse agravo de instrumento, ele vai olhar e vai dizer, ele vai olhar as provas, então esse cara vai pedir o advogado de João no agravo de instrumento, ele vai dizer, excelência, por favor, dê efeito suspensivo, atribua efeito suspensivo a esse recurso do meu cliente João, senão ele vai morrer de fome. Por quê? Porque, em regra, recurso tem ou não efeito suspensivo? Tem não. Se o advogado dele protocola o agravo de instrumento, vai esperar o julgamento, daqui para lá, se o advogado não pedir que o desembargador dê efeito suspensivo, ele vai ter que todo mês estar pagando isso aí. Então, aí o advogado de João faz um requerimento no recurso e prova que se aquela decisão da juíza continuar tendo efeito, ele vai morrer de fome, ele e os outros filhos do outro casamento. Então, o advogado de João vai pedir que o desembargador relator profira uma decisão. E aí sim, aí o desembargador vai dizer lá o quê? Atribua o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Aí aquela decisão que determinou para pagar alimentos, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar o quê? Suspensa. Então agora você entendeu. Regra. Recurso tem efeito suspensivo, sim ou não? Não. Mas um recurso pode ter efeito suspensivo, se a lei assim vê, ou se tiver uma decisão do juiz atribuindo um efeito suspensivo. Paula me perguntou aí se os requisitos são cumulativos. Paula, são. Vocês já devem ter estudado lá na parte principal, tutela de urgência. Vocês estudaram tutela de urgência? Os requisitos para o juiz dar efeito suspensivo ao recurso são os mesmos da tutela de urgência. Probabilidade do direito e risco de dano. Ambos têm que estar demonstrados, tá bom? Para o juiz dar efeito suspensivo a um recurso que, em regra, não tem efeito suspensivo. Qual é o único recurso, turma, que tem efeito suspensivo e que o advogado não precisa pedir ao desembargador, ele já é automático? Qual é? Bora? Qual é? A apelação. Ó, vamos continuar, que já eu mostro a vocês aqui em algumas decisões que eu fiz. Os processos já foram arquivados, não tem problema e nem é segredo de justiça, eu posso mostrar. Mas depois a gente vê isso. Então, veja aí, vamos prosseguir para o artigo 996. Esse artigo fala de um assunto que é o assunto chamado legitimidade. Legitimidade. Legitimidade para recorrer. Então, o que é isso? Ó, só pode recorrer alguém que tem legitimidade para isso. E o CPC, no artigo 996, diz: o recurso, qualquer recurso, que aqui eu estou nas disposições gerais, pode ser, olha que eu disse a vocês a palavrinha, não é proposto, é interposto. Vamos aprender tecnicamente, tá? O recurso pode ser interposto por quem
Então, o CPC está dizendo, se cair uma questão perguntando quem tem legitimidade para recorrer, é fácil. A parte vencida, ou seja, quem perdeu o processo na primeira instância. Pode ser o autor? Pode. Se o juiz deu uma sentença julgando improcedente a ação do autor, ele foi vencido, perdeu a causa. E o réu, se o autor ganhar a causa, a sentença for favorável ao autor, o réu foi vencido. Então, qualquer um dos dois que perdeu a causa está autorizado a recorrer. Quem mais pode recorrer? O terceiro prejudicado. Quem é o terceiro prejudicado? O terceiro prejudicado é alguém que não fez parte do processo, mas que, de alguma forma, está sendo prejudicado por uma decisão. Imagine um juiz numa sentença que vai proceder com uma demarcação de terras. Então, a sentença diz, daqui para cá a terra é de João, de lá para lá a terra é de Pedro. Só que essa demarcação pegou um pedaço das terras de Alfredo. Alfredo não participou do processo. Aquela sentença está prejudicando Alfredo? Tá. Então, Alfredo é o terceiro que foi prejudicado. Ele pode recorrer, mesmo que não tenha participado daquele processo? Pode. Mas a banca vai querer de você quem tem legitimidade para recorrer. Quem tem a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Vamos lá? Quem tem legitimidade para apresentar o recurso, a parte vencida, pode ser autor ou réu, ou autor e réu. O terceiro prejudicado e o Ministério Público. Esses são os três que são legitimados para entrar com um recurso no tribunal. Então, a primeira coisa que o recurso chega no PJE, a gente olha quem? Quem apelou? Você vai olhar. Se foi quem perdeu. Porque eu pergunto, se o autor ganhou a causa toda, tudo que ele pediu, o juiz deu, o autor tem legitimidade para recorrer? Não. E o Ministério Público, professor? Eu não entendi. Repito, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou fiscal da ordem jurídica. Como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Gente, não sei se vocês já estudaram o Ministério Público. Eu posso passar isso adiante. Vocês querem que eu explique que o Ministério Público ele pode ser parte num processo ou ele pode ser fiscal da ordem jurídica. Vocês já estudaram o Ministério Público com o professor ou a professora de processo de vocês? Todo mundo? Bruninha, Bruno, pessoal, por favor, quem não tiver estudado, diga que eu explico, ainda que de forma rápida. Valdemir, posso passar? Edna, não. Tá bom, Edna, vamos lá. Edna, o Ministério Público, ele pode atuar num processo de duas formas. Ou ele é parte, ele é autor de um processo, ou ele atua no processo nem como parte, nem como autor, nem como réu. Ele é aquilo que a gente chama de fiscal da ordem jurídica. Ele está no processo como alguém que está observando tudo que ocorre ali para ele ver se a ordem jurídica está sendo respeitada. Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Em que situações o Ministério Público pode ser parte? Imagine uma causa em que o Ministério Público entra com a ação para proteger indígenas. Então, o Ministério Público Federal entra com uma ação para proteger um território de uma área indígena, lá no Amazonas. O Ministério Público aí, ele vai ser autor de um processo. Ele vai entrar com uma ação para proteger as populações indígenas, pedindo que a União mande fiscais para afastar garimpeiros. Então, o Ministério Público ele é parte do processo.
Se essa causa, o Ministério Público perder esta causa, ele pode recorrer. Pode ou não pode? Pode recorrer. Aí ele vai estar recorrendo como parte do processo. Há outras ações em que o Ministério Público ele não é um autor do processo, mas ele é fiscal do processo. Quer um exemplo? Ações em que tem como autor ou réu menor de idade. Então, imagine que o Ministério Público tem uma ação de alimentos que Maria entra com uma ação pedindo pensão alimentícia de José, o pai dos meninos. Tem criança no processo, tem interesse de criança no processo, o Ministério Público ele vai ser chamado a atuar no processo, mas não como autor e como réu, como parte. Ele está ali como fiscal, para defender interesses daqueles menores. Ainda quando ele atua como fiscal, ele pode também recorrer. Se a sentença foi contra os interesses de uma criança, ele também pode recorrer, tá? Perfeito? Então, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Seja ele parte de uma ação, seja ele o fiscal da ordem jurídica. Tudo bem? Tudo certinho? Podemos prosseguir? Por favor, aí. Vamos lá. O artigo 997, ele vai trazer uma regra que é a seguinte: cada parte interporá, gente, olha a palavra, aprenda, recurso a gente interpõe. Então, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Então, veio uma sentença, tanto o autor quanto o réu poderão entrar com o seu recurso. Ou então, numa ação que tem um litisconsórcio, vários autores, se cada um quiser, cada um está representado por um advogado diferente, cada um poderá interpor seu recurso individualmente. Então, o processo que tem como autor Pedro, Maria e João, eles podem entrar com um recurso só para os três, ou cada um pode entrar com o seu próprio recurso, com o seu próprio advogado, na mesma causa. Certo? Agora a gente vai falar de um recurso que pouca gente ouve falar, a partir do parágrafo 1º e 2º do artigo 997 do CPC, vai falar de um recurso que nós chamamos de recurso adesivo. Recurso adesivo. Vocês podem vir uma questão caindo isso aqui. Professor Tiago, o que é esse tal de recurso adesivo? Bora ver o parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Quem lê isso, gente, não vai entender porcaria nenhuma. Verdade ou errado o que eu estou dizendo? Verdade. Vamos olhar uma situação. Primeiro ponto. Guarda essa regra. Só existe recurso adesivo, quem quiser anote, quando o juiz de primeiro grau profere uma sentença parcialmente procedente. Quando a gente deu uma aula aqui sobre sentença, a gente viu que uma sentença pode ser procedente. Nesse caso, o juiz acolheu o pedido do autor, o autor sagrou-se vitorioso. O juiz pode dar uma sentença improcedente quando ele rejeita o pedido do autor, o autor perde a causa e o réu ganha. Ou o juiz pode dar uma sentença parcialmente procedente. Neste caso, o autor perdeu parte do que ele quis e o réu ganhou parte do que ele também quis. O juiz, o autor, vamos dar um exemplo. O autor pediu
para condenar. Vamos dizer um exemplo. João entrou com a ação para condenar o réu José a pagar 10 mil de dano moral. O juiz, quando foi dar uma sentença, condenou José a pagar 5 mil. E não os 10 mil que João pediu. Então, nessa situação, João pediu 10 mil. O juiz só deu 5. Nesse caso, os dois perderam algo que queria. José queria não ser condenado a nada, mas foi. Não foi a 10, mas foi a 5. E João queria ganhar 10 mil. Não ganhou 10, só ganhou 5. Eu pergunto a você, nessa situação, tanto João quanto José, eles têm interesse em recorrer dessa sentença? Sim ou não? Sim. João perdeu, ele queria 10, ganhou 5. José não queria ser condenado a pagar nada, foi condenado a pagar 5. O que é que vai acontecer agora? A sentença é publicada, tem um prazo de 15 dias, é o prazo para interpor a apelação, a gente vai ver já. E aí José diz o seguinte, sabe de uma coisa, o réu, eu não vou entrar com recurso não. Tá bom, eu vou pagar essa merda, esses 5 mil, deixa para lá. Ele está acreditando, o réu José, que João ficou satisfeito com os 5 mil que o juiz deu. Ele disse, sabe uma coisa, já passou um dia, 2 dias, já estamos no 14º dia. E o autor João não recorreu. Sabe uma coisa? Dane-se, eu não vou recorrer não. Vou pagar essa merda e tchau. Quando chega no 14º dia, faltando um dia para acabar o prazo de João entrar com recursos, quando vê José surpreendido com a notícia, ó, João apelou. João apelou e está pedindo ao juiz, lá no tribunal, que o dano moral vá para 10 mil mesmo. Aí ele olha José o réu e diz, rapaz, sabe de uma coisa? Já que esse miserável apelou, eu também vou apelar. Eu vou apelar também. Eu vou apelar e vou apelar pedindo que o juiz não dê nada, como eu tinha pedido lá, que o desembargador, o tribunal não dê nada. Ele vai e apela. Essa apelação de José a gente chama de recurso adesivo. O que é o recurso adesivo? É um recurso que ele só existe quando o outro é interposto. Então, ele só existe se esse outro for interposto. Se José fosse esperar sozinho, ele não iria recorrer. Ele vai e recorre. Esse recurso adesivo, ele é acoplado no primeiro. E tudo que acontecer com esse primeiro, acontecerá com esse também. Olha aqui o que diz o parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Nesse exemplo, o recurso do réu fica subordinado ao recurso do autor, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Observado ainda o seguinte. Vamos ver. O recurso será dirigido, cadê? Ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder, que o caso é nas contra-razões. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, a primeira dica, só existe recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário para o Supremo e no recurso especial para o STJ. Vou repetir. Só haverá recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Mais uma vez, só haverá recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, eu vou repetir com esse exemplo para a gente sanar isso. João tem lá uma sentença, essa que foi 5 mil,
abriu o prazo para recorrer. José, que foi condenado a 5 mil, não ia recorrer. Não ia recorrer. João foi lá, recorreu. José, que não ia recorrer, no prazo que ele tem para responder, ele vai também protocolar uma apelação. O João não protocolou, agora eu também vou protocolar. E esse recurso adesivo, ele vai seguir tudo o que acontecer com o recurso principal do autor, que a gente chama de recurso independente. Então, imagine, chegou no tribunal os dois, foi para o tribunal. Se o recurso do autor de João não for aceito, se, por exemplo, João não pagar o preparo, que é as despesas processuais, e o desembargador não aceitar o recurso de João, o outro também não será aceito. Se o recurso deste foi interposto fora do prazo, esse outro também não será aceito. Ou seja, nós chamamos de recurso adesivo a esse do réu, porque esse do réu só será analisado se o do autor for. Se o do autor, que a gente chama de recurso independente, não for analisado, esse adesivo também não será. Por isso que a gente chama de recurso adesivo. Ele cola no outro. Entendido isso, gente? Entendido isso? Então, olha aqui o que diz o inciso 2. O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do principal. Então, se João, que é o autor, entrou com apelação, José réu depois entrou também, se João desiste do recurso dele, o recurso de José, tchau pro louro, vai para a mesma vala. É como se o recurso de José não tivesse vida própria. Esse é o adesivo. Entenderam isso, gente? Entenderam? Então, vocês precisam entender essa parte, por quê? E aí, para fins de prova, só cabe recurso adesivo em qual situações? Bora lá? Na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Ok? Maravilha. Vamos agora falar de duas coisas de recursos. Primeiro tema, renúncia ao direito de recorrer e desistência do recurso. Vamos falar de dois temas. Desistência do recurso e o outro tema, renúncia ao direito a recorrer. São duas coisas diferentes. Repara só. Pergunto a vocês. Eu posso desistir de um recurso que eu protocolei, ou meu advogado protocolou? Sim ou não? Sim. Vocês, quando estudaram com outros professores aí sobre o processo no primeiro grau, o autor, ele pode desistir da ação? Sim ou não? Pode. Só que, aí vem uma questão. O autor só pode desistir da ação, eu não estou falando do recurso, até a apresentação da contestação pelo réu. Ele pode chegar, pedir para o advogado protocolar uma petição e dizer assim para o juiz: o autor quer desistir do processo. Pode? Pode. Unilateralmente. Agora, se o réu já entrou no processo, o autor só vai poder desistir da ação se o réu concordar. No recurso, é diferente. O que é que diz o código? O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, ou seja, sem a concordância do requerido, desistir do recurso. Isso aqui dá uma boa questão de prova. Na ação, o autor pode desistir do processo a hora que ele quiser, sem anuência do réu, só pode até o momento que não tiver contestação. Se o réu contestar e entrou no processo, o autor só pode desistir do processo
se o réu concordar. No recurso é diferente. No recurso, o recorrente, a pessoa que entrou com recurso, ela pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da outra parte aceitar ou não. Entendido isso? Tudo certo até aqui? Maravilha. Agora vamos falar sobre a renúncia ao direito a recorrer. Diz o artigo 999 que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Imagina que uma pessoa renuncia, e eu vejo isso no dia a dia. O juiz publicou a sentença, abre prazo para as partes recorrerem. O autor chega, diz ao advogado assim, eu estou renunciando ao prazo do recurso, eu não quero recorrer. E o advogado vai lá e atravessa uma petição e diz, vem o autor informar que renuncia ao direito de recorrer. Ele não precisa da aceitação do réu para renunciar ao direito, para ele renunciar ao recurso, ao direito de recorrer. Então, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Entenderam? Então, tanto para eu renunciar ao direito de recorrer, quanto para eu desistir de um recurso que já foi protocolado, eu não preciso da autorização ou da concordância da minha parte adversa, do réu, da outra parte. Eu não preciso. Entendido, gente? Entendido? Ok. Vamos prosseguir. Artigo 1000. Vamos logo para o 1001. Esse é muito importante. O artigo 1001 traz uma regra chamada regra da irrecorribilidade dos despachos. A regra é a regra da irrecorribilidade dos despachos. Vamos ler o que diz o dispositivo do artigo 1001. Bora lá. O que é que diz o artigo 1001? Deixa eu botar uma corzinha vermelha. O que é que o artigo 1001 diz? Dos despachos não cabe recurso. O juiz fala de 3 formas no processo. O juiz, ele dá despacho, ele dá decisões e ele dá as sentenças. As decisões que o juiz dá têm uma carga de decisão. Quando o juiz dá uma decisão, ele está decidindo algo a favor ou contra o autor ou o réu. O despacho, ele não tem carga de decisão. O despacho é um pronunciamento do juiz para fazer o processo andar. Mais nada. Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Vamos olhar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Processo civil. Eu agora vou... Deixa só... espera aí um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o meu... deixa eu abrir aqui o meu pendrive. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu pendrive. Eu não sei se... Só um instante, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para mostrar a vocês. Porque eu sei aqui que muito pronto. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ó, cadê? Pronto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. É porque que o Word não está aparecendo aqui. Eu tenho que... Bom, deixa eu terminar isso aqui, que depois do intervalo eu mostro, para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar isso a vocês aqui, algumas coisas. Então, vamos lá. Qual é a regra? Só cabe recurso de decisão e de sentença, além dos acórdãos.
que é o nome do pronunciamento judicial, do julgamento nos tribunais, é acórdão, tá? Então, qual é a regra? A regra é da irrecorribilidade do despacho. O que é o despacho? O juiz diz assim, chegou uma parte, atravessou um documento no processo. Aí o juiz pega e diz assim, intime-se o réu para se pronunciar sobre o documento juntado pelo autor. Isso é um despacho. O juiz está mandando intimar o réu para que ele fale sobre aquele documento que o autor trouxe aos autos. Isso é um despacho. Não cabe recurso de despacho. Então, guarda essa regra. Os despachos são irrecorríveis. Os despachos são irrecorríveis. Só são recorríveis decisões, sentenças e acórdãos. Guarda essa regra. Vamos para a regra agora da renúncia do direito de recorrer. Uma das partes do processo pode renunciar a recorrer de uma sentença ou de uma decisão, de uma sentença, por exemplo. Essa renúncia ela pode ser expressa ou tácita. Expresso é quando uma das partes diz ao juiz, eu não quero recorrer. Renuncio ao prazo do recurso. Renúncia tácita é quando a parte, autor ou réu, pratica algum ato que é incompatível com a vontade de recorrer. Bora dar um exemplo? O juiz profere uma sentença condenando o João a pagar 10 mil a Pedro. A sentença é publicada. João vai, 2 dias depois, ainda no prazo de recorrer, e paga os 10 mil a Pedro. Chega nos autos e o advogado comprova o extrato bancário de que ele pagou o que a sentença mandou. Prazo para entrar com apelação, 15 dias. Quando é no 10º dia do prazo, esse João, que pagou os 10 mil ao réu, entra com um recurso de apelação. Eu pergunto a vocês, essa apelação desse cara, ela vai ser aceita? Sim ou não? Não. É o que diz o artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único, considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de um ato incompatível com a vontade de recorrer. O João foi condenado a pagar 10 mil a Pedro. No prazo de 15 dias para recorrer, ele pagou 10 mil e juntou no processo um comprovante de pagamento. 5 dias depois entra com uma apelação. Essa apelação poderá subir para o tribunal? Não. Isso é uma renúncia tácita. Ele não disse ao juiz, senhor juiz, eu não quero mais recorrer. Ele não disse, mas ele praticou um ato que é um ato contrário ao desejo de recorrer. Quer outro exemplo? Saiu uma sentença. Antes da sentença, eu e Edna estavam num processo. Eu era réu e Edna autora. Edna estava me cobrando um valor. Aí a juíza dá ganho de causa a Edna. Só que depois da sentença, o advogado de Edna me liga, faz, Tiago, Edna está querendo fazer um acordo. Tu não fosse condenado a pagar 10 mil, se tu pagar 5 mil, ela está satisfeita. Aí eu topo. Aí eu pago a Edna 5 mil a título de um acordo. O acordo vai para o processo, o juiz homologa o processo, 2 dias depois eu recorro. Ora, eu não posso recorrer. Tá bom? Eu não posso recorrer. Ok? O 1002 diz, a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Professor Tiago, o que significa dizer que a decisão pode ser impugnada? Impugnada é recorrida. Impugnada é o mesmo que recorrida. Contestada. O que significa isso? No todo ou em parte. Vamos dizer que no processo que Edna moveu contra mim, o juiz me condenou a pagar 10 mil a Edna
de dano material e 5 mil de dano moral. Eu vou recorrer. Eu posso recorrer da decisão inteira, dos 10 mil e dos 5, ou se eu quiser, eu recorro só dos 5. Ou ainda, se eu quiser, eu só recorro da parte que a juíza me condenou a pagar honorários advocatícios, a Edna. Então, vamos lá. Imagina esse processo que Edna moveu contra mim. Edna ganhou 10 mil de dano moral, ganhou 5 mil de dano material e ainda a juíza me condenou a pagar honorários de advogado de Edna. São 3 condenações. Eu posso recorrer de todas, de uma, de duas ou de nenhuma. Por isso que o código diz que a decisão pode ser impugnada totalmente ou apenas uma parte dela. Entendido? Alguma dúvida? Meninas aí? Vamos lá, alguma dúvida? Tudo certo? Então, eu vou dar uma pausazinha de 10 minutos, é o tempo que eu vou colocar aqui para a gente algumas decisões para a gente poder entender bem isso, tá certo? Me deem 10 minutos e já já a gente volta. Tá legal? Já já voltamos. Deixa eu parar a gravação. Hoje vocês vão sair entendendo esse negócio de recurso, vocês não vão precisar estar em canto nenhum mais. Já a gente volta.